E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Por Trás do Sorteio. E esse é o programa onde eu ensino tudo o que eu sei para que tu consiga faturar até R$6.000 por promoção comercial. O meu nome é Felipe Soto, eu sou especialista em promoções comerciais e é isso que eu faço todos os dias, o dia todo. E o tema do episódio de hoje é por que fazer regulamentos, por que praticar regulamentos? Claro, partindo do princípio que tu esteja interessado em trabalhar com isso ou, no mínimo, aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então aqui eu vou mostrar alguns erros que eu já cometi, quais são as melhores formas de fazer isso, como que a gente simplifica um pouco esse trabalho, que aparentemente, numa primeira olhada, pode parecer um pouco, digamos assim, bem complexa. E de fato é complexo sim, tá? Mas fica tranquilo, me acompanha, que eu vou mostrar que não é assim tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. É claro que precisa ter atenção, tá? Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer? O que é um regulamento? Como é que a gente pode iniciar? Primeiro, eu queria só deixar todo mundo no mesmo nível. O que eu vou falar aqui está relacionado com promoções comerciais. Então, o que são promoções comerciais? São aquelas promoções, aquelas estratégias de marketing que a sua mecânica acabam se enquadrando em uma das 6 modalidades que precisam de autorização. Quais são as modalidades? Vale brinde, sorteio e concursos e suas modalidades assemelhadas. Então tem a assemelhada vale brinde, assemelhada a concurso e assemelhada a sorteio também, tá? Então aqui no canal tem vídeo específico de cada uma dessas modalidades, tá? Então, para trabalhar com isso ou para começar a aprender sobre promoções comerciais, primeira coisa que a gente precisa é conseguir identificar uma mecânica e saber onde que ela se enquadra. Se é vale brinde, se é concurso, se é sorteio. Então isso daí é fundamental para quem está querendo iniciar, saber fazer essa distinção, que às vezes pode confundir um pouquinho, tá? Bom, posto isso, deixa eu ver o que eu trouxe aqui de coisas importantes no roteiro, que eu faço um roteirinho aqui para me ajudar, né? Então vamos lá. Sobre um regulamento. Cada promoção tem um processo por trás dela. Então imagina, cada promoção tem data de início e data de fim, e já existe tudo já está certo no momento que a gente solicita autorização. Então, cada promoção vai ter um regulamento de uma modalidade específica. Então, a gente não consegue colocar no mesmo regulamento coisas de 2 mecânicas separadas. Por exemplo, no mesmo regulamento, eu não consigo colocar coisas de sorteio e coisas de vale-brinde. São mecânicas em separado, são regulamentos em separado. E por trás de cada regulamento existe uma autorização. Como eu disse, essas promoções aqui, elas precisam de autorização para acontecer, tá? Então, para cada promoção é aberto um processo, então toda promoção tem um número de processo e toda promoção autorizada tem um número do certificado de autorização. Ou seja, então existem 2 números aí, né? Por que tem 2 números? Porque essas promoções, para conseguir autorização, o sistema que a gente usa é o SCPC, Sistema de Controle de Promoções Comerciais, tá? Um sistema web, onde ali se faz todo o protocolo de documentos, o protocolo do regulamento e o protocolo da prestação de contas. Então, toda vez que a gente inicia o cadastramento de uma promoção, ela já tem um número. Então, e depois que sai, no caso, a autorização, é que sim, aquela promoção vai ter, então, um número do certificado de autorização. Então, ela tem 2 números, né? O número do processo, porque a promoção pode não prosperar, tu simplesmente faz o cadastro, vai ter um número do processo, e também, depois, se a promoção for autorizada, vai ter um número do certificado de autorização. Tá, então vamos lá. Cada promoção, então, vai ter o seu número, vai ter a sua própria prestação de contas, e é isso. O que eu estou querendo dizer falando pausadamente aqui? Tem dúvidas que eu já recebi aqui no escritório de empresas, de clientes, enfim, que têm dúvida sobre como funciona essa dinâmica.
Que tipo de dúvida? Cada promoção, então, ela tem uma autorização. Não existe uma autorização plena para uma empresa fazer promoções. Eu não consigo uma autorização no Ministério da Economia para fazer promoções. Cada promoção precisa de um processo, um registro, um número, como eu falei anteriormente. Então, e da mesma forma, não existem empresas homologadas ou coisa assim para trabalhar com isso. Tu não faz um registro no Ministério da Academia? No Ministério da Academia. Faço academia, eu confundi, né? No Ministério da Economia. Não tem isso. Então, cada processo é visto de maneira inseparada, que pode ter um escritório fazendo uma promoção, ou a própria empresa pode, através de algum funcionário, ou enfim, alguém que domine o assunto, solicitar a autorização. Tá certo? Então, não existe empresa homologada para isso, existe empresa que trabalha com isso, mas ela não tem um registro no Ministério da Economia para fazer isso. Ela não é uma empresa diferenciada nesse aspecto, tá certo? Agora eu vou mostrar um regulamento, um exemplo, até para que tu consiga identificar quando que é uma promoção autorizada pela SEAI, pelo Ministério da Economia, e quando que não é, tá? Deixa eu botar aqui na tela. Vou trazer 2 regulamentos aqui, tá? E aí eu vou mostrar algumas coisinhas. Vamos lá. Então, o que tem aqui para a gente ver? Toda promoção que for autorizada pela SEAI vai ter mais ou menos esse layout aqui. Por que mais ou menos esse layout? Porque acaba mudando de modalidade para modalidade os itens do regulamento. Então vamos lá. Vai ter esse brasão aqui, em geral é um PDF. Isso não quer dizer que a gente olhando o site de uma promoção, o regulamento não esteja disposto na página da promoção, tá? Mas inclusive essa é uma recomendação que eu não faço. O regulamento original, quando ele sai do site ali do sistema, do SCPC, ele sai em PDF, se exporta um documento em PDF. Então o que eu recomendo para os clientes, enfim, para todo mundo que trabalha com isso? Não inventa, não tira o regulamento do PDF e passa para uma página da internet. Já pensou se por conta disso tu acaba esquecendo de passar algum item no copia e cola, enfim, eu acho um procedimento bem desnecessário, tá? Então assim, para não ter erro, baixa da plataforma o regulamento, coloca no site da promoção e assim é certo que nada vai ficar faltando, tá? Então, quando tu enxergar um regulamento, um PDF, que tem esse brasão, olha aqui o que está escrito, regulamento, plano de operação, tem o nome da promoção aqui, tá? Aqui tem outra, tá? E embaixo tem o certificado de autorização. Tem que ter isso. Lá no final tem isso daqui também, olha, tem documento assinado digitalmente, enfim, tem formas, porque a gente consegue analisar essas imagens aqui e verificar a autenticidade desse documento. Então, toda promoção que estiver autorizada pela SEAI vai ser um documento dessa forma aqui. Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, o que esses 2 regulamentos aqui têm em comum. E aí outra coisa que eu ia dizer, esses regulamentos, eles têm uma forma, não é de livre, como é que eu posso dizer? Não é de livre redação, até é, mas existem alguns itens que a gente não consegue fugir. Por exemplo, o item 1 aqui são as empresas promotoras da promoção. O item 2 é a modalidade da promoção. Então, a gente não consegue modificar isso. O regulamento ele não é feito em Word, digamos assim, ele é feito numa plataforma, no SCPC, onde a gente coloca as informações e com base nas informações que a gente coloca em cada um dos campos, é que o sistema formata esse regulamento. Então a gente não faz o upload, enfim, de um Word no sistema, no SCPC. A gente sim, através de um Word, de um bloco de notas, aí, enfim, cada um se organiza como achar melhor, é que vai dar forma, ele vai gerar então esse PDF, tá certo? Então o que tem em comum os regulamentos, tá? Eles acabam mudando de modalidade para modalidade em relação aos itens, tá? Mas nós somos livres para escrevermos o que quisermos dentro dos itens. E aí eu vou falar de alguns exemplos, aqui alguns exemplos de itens, e vou falar um pouquinho sobre eles. Então, por exemplo, e aí a gente fala sobre a estrutura, né? Então, por exemplo, tem um item que começa dizendo promotoras da promoção. Então,
Quem são as promotoras de uma promoção comercial? São aquelas empresas que estão realizando ela, que estão se beneficiando dessa promoção. E eu costumo dizer que tem as promotoras que são obrigatórias e tem as promotoras que são opcionais, digamos assim. Então, por que obrigatórios e por que as opcionais? As promotoras obrigatórias são aquelas empresas que estão necessariamente se beneficiando da promoção. E quem são então as promotoras opcionais, digamos assim? Então, o que acontece? Para registrar uma promoção comercial, e aí falando sob o ponto de vista da empresa, a gente precisa cumprir alguns pré-requisitos. E um desses pré-requisitos, para não entrar em todos aqui, é ter capacidade financeira de suportar aquela promoção comercial. E quando eu falo em capacidade financeira, é o que está previsto em legislação. Eu não estou dizendo que tu precisa comprovar, o que eu estou dizendo aqui é o que de fato vai comprovar a capacidade financeira da empresa. Mas lá na legislação está dito no artigo 3 do Decreto 70.951, de 72, que a empresa pode distribuir por mês, no máximo, 5% do valor da média da receita operacional dos meses da promoção comercial. Vamos lá. Como assim, né? Deixa eu dar um exemplo. Então, se uma empresa quiser fazer uma promoção comercial de 3 meses e quiser dar um prêmio de R$5.000, ela precisa ter... A gente vai analisar o faturamento dela durante 3 meses, que é o tempo dessa promoção, desse exemplo, e ela precisa demonstrar... Como é que ela vai demonstrar isso? É uma declaração assinada pelo representante da empresa e pelo contador. Precisa demonstrar o faturamento mensal dela e o prêmio não pode exceder 5% da média da receita. Então, se a empresa faturar durante os 3 meses 100 mil, 100 mil, 100 mil, ela tem a média R$100.000. Quanto que é 5% de R$100.000? R$5.000. Então, esse é o limite da premiação que ela pode dar. E aí eu falei, porque dei toda essa volta para falar da questão dos aderentes ou das promotoras que são opcionais. Eu posso, para me auxiliar no processo do registro de uma promoção, me socorrer, digamos assim, de outras empresas para unir os faturamentos e chegar nos faturamentos mínimos necessários para atender essa regra que eu acabei de dizer. Outro exemplo, então se minha empresa tivesse um faturamento de 95 mil, eu tenho uma média de 95, eu quero dar um prêmio de R$5.000, eu não posso porque eu não tenho receita operacional suficiente, eu posso aí me socorrer de uma outra empresa para completar essa receita operacional. Beleza, e em geral isso tem algum custo? O que tem por trás disso de colocar outra empresa como promotora da promoção? Vai depender de como é feita a cobrança. Enfim, se é um escritório que está fazendo isso para uma outra empresa, talvez esse escritório cobre. Quando eu estou dizendo que não tem custo, é que não tem que pagar uma taxa, não tem imposto a mais. Isso não tem relação com, enfim, com nenhuma taxa, imposto, nenhum custo, tá, da promoção comercial. Mas todas as empresas que são as promotoras da promoção, elas são solidárias nas obrigações. Como assim? Se houver um problema, tá? Imagina que a empresa está fazendo uma promoção e ela não entregue os prêmios prometidos, e aí a gente tem uma reclamação de algum consumidor que acionou a CEAI, mandou e-mail, enfim, e a CEAI descubra que aquela empresa de fato não entregou os prêmios, ela pode ser autuada, enfim, multada, tá? E quem vai receber essa multa, a princípio, pode ser as 2 empresas que estão fazendo a promoção, as 3 empresas, enfim. Todas as empresas que estiverem naquele processo, elas respondem solidariamente pela promoção. Então, muitas vezes, se a gente estiver usando uma outra empresa para auxiliar essa questão de faturamento, ela precisa saber que ela é corresponsável. E isso está na legislação. Então, não depende da vontade das partes, tá certo? Então, é importante saber disso. Seguindo, o que mais que a gente tem em regulamento? No item 2, a gente costuma ter
Costuma não, né? Esse é um termo fixo. A gente tem a modalidade da promoção comercial. Então a gente vai no sistema, vai escolher. 3, a gente tem a área de abrangência da promoção, que é onde a promoção acontece. No item 4, isso que eu estou falando vale para todos os regulamentos, tá? No item 4 a gente tem o período da promoção. E o que é o período da promoção? O período da promoção vai do primeiro dia que a promoção inicia até a última apuração dos resultados. Então você entra no mérito do que é apuração, mas de maneira assim resumida, o que é apuração dos resultados é a data onde a gente escolhe ou encontra os vencedores da promoção. Tá? Então isso aí é no item 4, depois no item 5 a gente tem período de participação. Qual a diferença de período da promoção, período de participação? Eu confundia muito isso, tá? Mas assim, período de participação é aquele onde as pessoas podem participar. E o período da promoção, como eu disse, vai até a data da última apuração. Então eu posso ter uma promoção que tem 2 meses de período de participação e mais uma semana, porque vai demorar uma semana depois de encerrado o período de participação, que eu vou ter a apuração dos resultados. Então o período da promoção é maior do que o período de participação. Com exceção da modalidade Vale Brinde, mas isso é um detalhe que não tem apuração, então o período da promoção é igual ao período de participação. Mas enfim, se entrar, estou falando aqui por cima, né? No item 6 a gente tem os critérios de participação. Que tipo de coisa que tem aqui no critério de participação? Tem, por exemplo, quem é que pode participar, o que as pessoas precisam fazer. Por exemplo, para participar, o interessado deve se inscrever no site, deve fazer uma compra no valor de tantos reais, deve informar nome, CPF, se precisar escolher de algum prêmio, ou aí vai depender da modalidade, tá? Então aqui, digamos assim, a parte mais complexa de escrever de um regulamento vai estar localizada no item 6. E o item 6 é igual para todos, tá? É critério de participação. Critério de participação. Claro que vai mudar de acordo com a modalidade. Ali vai mudar muito de uma promoção para outra, tá? Então, esse início é muito parecido para todos. Então, como pode ver, esses itens, essa numeração, a gente não consegue mudar. Vou dar mais alguns exemplos aqui, ó. Então, o que tem de itens, né? Falando então aqui de sorteio, tá? Que é bem comum essa modalidade. O que tem depois dos critérios de participação, tá? A gente tem um item chamado quantidade de séries, depois a gente tem quantidade de elementos sorteáveis por série. E o que é isso? Eu já falei em outros vídeos que quando a gente está falando de sorteio, a gente necessariamente estamos falando de promoções onde as pessoas fazem alguma coisa e elas ganham números da sorte por isso. Então todo regulamento de sorteio tem uma data da Loteria Federal e vence aquela promoção quem acertar os números da Loteria Federal daquela data. Na verdade é uma extração dos números da Loteria Federal de determinada data. Não vou entrar no mérito aqui de como que se faz a apuração, mas é assim, de maneira resumida, é assim que funciona. As pessoas ganham o número e vence quem acertar aquele número ou chegar mais próximo de um número da extração da Loteria Federal de uma determinada data já prevista em regulamento. Beleza, então aqui a gente precisa definir quantas séries e quantos elementos sorteáveis vai ter a nossa promoção. E aí falando o que é isso, né? Então assim, aqui a gente vai definir o volume de números da sorte que a nossa promoção vai ter. E quantos números da sorte a gente pode ter? Tá? A gente pode ter até 100 mil séries e a gente pode ter, no limite, séries de 100 mil números. Então, para não complicar muito, imagina que tem uma promoção que ela tem uma série de 100 mil números. Então, as pessoas vão receber os seus números que vão de 0 até 99.999. Ou seja, o primeiro número não é o número 1. O primeiro número dos números da sorte é o número 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 99.999. Tá? Então, mas e por que eu defino mais números da sorte? Por que eu defino menos números? Por que eu vou usar 10 séries? Então, cada série tem um limite de 100 mil números.
mas eu posso, a depender da mecânica da promoção, julgar que esse número de números da sorte, ele é insuficiente, porque eu acho que minha promoção vai ter uma participação muito grande e eu preciso de mais números. Como é que eu resolvo isso? Eu posso simplesmente adicionar mais séries. Então, vamos lá, eu disse que uma série pode ter no máximo 100 mil números. Ah, mas eu preciso de 200 mil números. Beleza, faz 2 séries. Então eu vou ter a série 0 com 100 mil números e eu vou ter a série 1 com 100 mil números. Resolvido. Eu tenho então 200 mil números da sorte. E assim eu vou aumentando até que eu chegue numa quantidade satisfatória para minha promoção. Lembrando que que a promoção encerra, ou seja, a participação na promoção ela encerra se os números da sorte terminarem. Então assim, não dá para fazer uma promoção comercial que os números se encerrem, não tem porquê. Porque se a promoção tem 3 meses, quem fez a promoção deve pensar que tem que ter número da sorte suficiente para esses 3 meses. Então, tem que colocar mais séries se for o caso, tá certo? Depois que a gente define essa questão de série, e esses números aqui, por exemplo, então, a quantidade de séries é no item 7, a quantidade de elementos sorteáveis por série, né, é definida no item 8. Aqui eu estou falando de um regulamento de sorteio, tá? No item 9, de uma modalidade de sorteio, a gente tem apuração e descrição dos prêmios. Como assim? Então, nesse item é onde a gente vai colocar aquilo que eu tinha comentado, da data da Loteria Federal e a data da apuração dos resultados. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Loteria Federal costuma acontecer, ou seja, tem resultados da Loteria Federal toda quarta e todo sábado. Então, dentro do regulamento que a gente está fazendo, a gente precisa escolher uma dessas datas, ou uma quarta ou um sábado, e a partir dessa data a gente vai fazer uma apuração que leva em conta os resultados de determinada data da Loteria Federal, tá? Então é aqui que a gente coloca isso, na apuração dos resultados e a descrição dos prêmios. Então, além dessas datas, a gente vai colocar também quais os prêmios daquela apuração. Então, se os participantes vão ganhar um carro, 2, 3, uma moto, enfim, qualquer coisa, é nessa parte que vai. Depois a gente tem um item de premiação total, que basicamente acaba resumindo o volume de apurações que a gente tem ali, quantos prêmios a gente está colocando, vai ser um somatório. Depois a gente tem a forma de apuração dos resultados. Então aqui, nessa parte do regulamento, é que a gente vai descrever aquilo que eu estava dizendo. Como que vai ser escolhido o vencedor? Quais são os critérios? Ali está dito como que é feita a extração dos números da Loteria Federal e por aí vai. Depois a gente tem critérios de desclassificação, ou seja, aqui é o momento em que a gente vai colocar todos os itens que quem cometer algum daqueles itens vai ser desclassificado. Por exemplo, vai ser desclassificado quem fraudar a promoção, quem não colocar todos os dados necessários. Por exemplo, quem não colocar CPF, quem não colocar a nota fiscal de compra, enfim, vai depender de cada caso, vai depender do que estiver escrito no regulamento, né? Porque todo regulamento, no item 6, aliás, em todo regulamento nós fazemos um monte de exigências, mas enfim, são feitas exigências para que o consumidor possa participar e os pré-requisitos do que ele precisa fazer, tá? Então, aqui nos critérios de desclassificação é que a gente coloca o que vai acontecer para a pessoa ou para o consumidor, ou enfim, se acontecer ele vai ser desclassificado. Depois a gente tem a forma de divulgação do resultado. Então assim, as pessoas que venceram, onde que vai ser divulgado isso? Vai ser na rede social? Vai ser no site da empresa? Vai ser no site da promoção? Esse é o lugar que a gente coloca isso. Entrega dos prêmios. Aqui que a gente vai dizer a forma, como que esse prêmio vai ser entregue. Ele vai ser entregue na loja, na casa do contemplado, que documentos que vão ser recolhidos, em que prazo, qual é o formato que essa pessoa vai ser avisada, vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, vai ser por carta com AR. Depois a gente tem disposições gerais, aqui é bem amplo, costuma variar bastante. Aqui em disposições gerais pode ser colocado alguma coisa sobre LGPD, tem outros regulamentos que colocam sobre onde que a promoção vai ser divulgada, colocam os canais de comunicação, por exemplo, em caso de dúvida, o consumidor pode recorrer a quais canais antes de recorrer à CEAI propriamente dita.
Então aqui a empresa pode colocar, em caso de dúvida sobre essa promoção, consulte dúvidas@promoçãoxxx.com.br. Tá? E depois a gente tem o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade é um item que ele é idêntico para todas as promoções. Todas as promoções comerciais, a última página se chama termo de responsabilidade, que é uma página que nós não podemos modificar. Tá? Não dá para escrever nada. Ou seja, tem vários avisos ali, tá? E isso a gente não consegue mexer. Inclusive, quando a gente está trabalhando com isso e a gente manda uma minuta para um cliente validar, muitas vezes ele acaba fazendo modificações ali e a gente precisa explicar, olha, essa parte não dá para modificar. Então esse é mais um elemento, eu já tinha falado isso no início, que é mais um elemento que caracteriza um regulamento de uma promoção que é autorizada pela CEAI. Então aqui eu já dei mais ou menos uma visão geral, pelo menos de sorteio. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, seguindo nessa questão de regulamento, e é uma dúvida, parece besta de certa forma, mas é muito importante o que eu vou dizer aqui, e eu preciso que tu grave isso. Tudo que estiver em regulamento precisa ser cumprido. Qualquer coisa que for colocada em regulamento e ela não estiver sendo executada, e isso acabe aparecendo para o órgão, a empresa, as promotoras da promoção, elas podem ser autuadas. Onde que a gente vai encontrar as punições, enfim, de quem descumpriu o regulamento ou coisas do tipo? Lá na portaria 41 de 2008, no artigo 43, lá nós vamos encontrar as sanções, tá? E as sanções, de maneira resumida, o que são? A gente tem a cassação da autorização, se for uma promoção que está autorizada. A gente tem multa no valor de até 100% do valor dos prêmios. E a gente também tem uma punição da proibição de realizar promoções comerciais por até 2 anos. Todas essas coisas que eu disse, elas podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto, e não necessariamente uma multa vai ser 100% dos prêmios. Cabe ao órgão analisar determinada situação e aplicar essa sanção. Então, pode parecer bem básico isso que eu estou falando, mas direto eu recebo dúvidas de cliente perguntando: Felipe, tem tal coisa escrita no regulamento, o que pode acontecer se eu fizer diferente disso? Tu pode ser multado. Mas qual é o risco que tem de eu ser multado? O risco é de o órgão identificar essa irregularidade. Tá, mas e tu acha que o órgão vai ver isso que eu estou fazendo? Não sei. Mas o que eu sei é da onde que costumam, então, acontecer alguma coisa, tá? Em geral, concorrentes costumam estar bem atentos às promoções, claro, um concorrente do outro, né? E a gente também tem consumidores que estão bem atentos às promoções. Então, enfim, consumidores que leem o regulamento, e existem consumidores que participam de muitas promoções, tá? Então, e também tem gente que vive de promoções. Então tem gente que está sempre atenta às promoções que estão saindo e acabam participando das promoções que eles julgam mais importantes para ter lá, aumentar as suas chances de ganhar. Tá certo? Então, repetindo, né? Eu não tenho como saber se alguém tomar uma atitude e executar uma ação que não esteja prevista em regulamento ou esteja diferente do regulamento, nós não temos como saber o que vai acontecer. Cabe à empresa analisar a situação e avaliar os riscos disso daí. Fora isso, por isso que eu digo, quando a gente está no momento de aprovar um regulamento, tudo precisa estar muito bem definido antes da promoção. Não tem porquê, e até é inviável ir para uma promoção comercial com certas indefinições, tá? Então, para evitar qualquer tipo de imprevisto, e eu estou falando de imprevisto operacional, então o site tem que estar funcionando, tudo que a gente prometer no regulamento que o site vai fazer, as informações que o site vai coletar, precisa acontecer.
tá certo? Então, se lá no regulamento está dito que nós vamos divulgar os vencedores da promoção no dia 10, ou até o dia 10, até o dia 10 é necessário que os vencedores da promoção estejam divulgados. Ah, e se eu divulgar dia 11, o que acontece? Artigo 43 da Portaria 41. Lá tem as sanções. Tá, mas se eu divulgar um dia depois, o que pode acontecer? Pode acontecer de alguém denunciar. Tá, mas se alguém denunciar, eu vou ser multado? Não sei. Eu não sei. Então, por via de regra, para não ter que ficar usando a bola de cristal, o que a gente faz? A gente segue o regulamento. Ponto, acabou. Simples, né? Eu sei que parece mais simples falando, mas quando a gente está com a mão na massa e acompanhando os clientes em determinadas promoções, vira e mexe, acontece algum imprevisto e às vezes essa dúvida vem à tona. E essa dúvida não vem à tona com frequência baixa não, tá? E aí, voltando ao tema central do vídeo, eu falei bastante sobre regulamentos, por que é importante a gente praticar a escrita de regulamento? Claro que falando sobre isso, qualquer tema que a gente precisa melhorar e que a gente quer se profissionalizar e que a gente quer atuar em alguma área, é natural que a gente precise praticar. Então, a ideia com esse vídeo é que eu traga alguns pontos importantes para que tu consiga refletir sobre essas questões e, quem sabe, começar a aplicar agora mesmo, tá? Então, primeira coisa, como é que eu posso começar a me ambientar nesse mundo aí de promoções, ou começar a escrever um regulamento se eu não tenho cliente nenhum? Então, assim, se eu penso em trabalhar nessa área, não tem jeito, eu vou precisar começar a entender e a ler alguns regulamentos. Não tem jeito, tá? Então, um pouquinho a gente precisa ler. Porque a gente precisa ir para uma promoção sabendo o que a gente precisa colocar no regulamento. A gente precisa conduzir um processo. Então, não dá para a gente querer autorizar uma promoção pensando assim, tá, mas na hora que eu vier a promoção, eu procuro ali na consulta pública um regulamento que seja parecido. E aí, basicamente, eu troco as informações, eu troco a informação do site, eu troco a informação do prêmio e eu toco ficha. É só achar um regulamento parecido. Talvez isso dê certo algumas vezes. Então, imagina que eu estou trabalhando no setor de marketing de uma empresa e cai no meu colo, e aí, Felipe, tu consegue fazer uma promoção pra gente? Enfim, digamos que eu não esteja trabalhando num escritório que faz promoção, tá? Digamos que eu seja alguém do marketing de uma empresa ou advogado de uma empresa, enfim. Olha aqui, Felipe, tu consegue fazer uma promoção igual do ano passado? Enfim, dá para fazer. Ou seja, pegar uma promoção, um regulamento que está pronto no ano anterior e fazer algumas modificações, vai no sistema SCPC, sobe o regulamento, sobe os documentos e tudo certo. O problema é que vira e mexe acontece uma situação nova no meio do caminho e aí a gente precisa de orientação e não tem jeito, não tem como não conhecer um pouco das regras das promoções comerciais, tá? Então, quais são, assim, algumas dicas que eu dou para quem quer começar e se organizar a fazer isso? A minha ideia é que tu vai lá na consulta pública da SEAI e faça o download de pelo menos 3 regulamentos de cada modalidade. E aí tu vai ler, então a gente está falando aí de cada modalidade, sem falar ainda em sorteio filantrópico, porque é bem pouco frequente essa modalidade aí, tá? Eu estou falando isso com base no que chega aqui para o escritório. Então, falando das 6 modalidades, sorteio, concurso, vale brinde e as assemelhadas, tá? Então, vai lá, baixa pelo menos 3 de cada modalidade. 3 vezes 6, 18, eu sei. Mas não tem jeito, a gente precisa se aprofundar. E faz, digamos assim, uma logística reversa desses regulamentos. Ou seja, a gente pega um regulamento, abre um Word e começa a fazer perguntas para que depois tu consiga reescrever com base nas perguntas que tu fez, tu vai conseguir escrever o regulamento. E claro, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai pegando a prática e a gente consegue identificar o que uma promoção tem que a outra não tem. Então a gente começa a observar, lendo os regulamentos, quais são as informações que são necessárias e quais informações são desnecessárias.
Então a ideia, o que eu estou sugerindo para te começar, é que tu baixe então esses regulamentos, faça uma logística reversa, ou seja, fazendo perguntas. Por exemplo, eu estou lendo o regulamento e está dizendo, participa dessa promoção, podem participar dessa promoção pessoas com mais de 18 anos na data de inscrição da promoção. Então, uma pergunta, qual a idade mínima para participar da promoção? Quem pode participar da promoção? Pessoas físicas, pessoas jurídicas? Outra pergunta, o que o interessado deve fazer para participar? E aí tu vai ver no regulamento, para participar dessa promoção, o interessado deve possuir conta pessoal no Instagram, deve seguir a página da promotora, deve curtir o post oficial, deve marcar 2 amigos. Então, à medida que a gente faz essas perguntas, a gente consegue notar uma similaridade entre os regulamentos. Então a gente pode, para cada modalidade, fazer um checklist de perguntas. E ali a gente vai colocando, com base nesses regulamentos que a gente fez o download, a gente faz um checklist, lê os 3 regulamentos e vai passando as perguntas para lá. E aos pouquinhos a gente começa a entender o que elas têm em comum, ou seja, de promoções da mesma modalidade. O que se repete entre elas? Tá? Então essa é uma forma que eu tenho se tu não tiver cliente, tá? Então eu já disse, existe lá no SCPC, claro, para entrar e cadastrar uma promoção, tu precisa ter certificado digital, mas o que eu estou dizendo aqui, tu não precisa ter certificado digital, basta tu ir na consulta pública. Vou deixar o link, clicar ali em consulta pública, e ali tu consegue ir filtrando pelo ano, pela modalidade, dá um ok, vão aparecer os regulamentos daquela modalidade específica que tu filtrou. Então tu faz isso, dá uma lida, monta um checklist para cada modalidade, para que tu consiga te preparar e entender e conduzir um processo. Ou seja, a gente não pode ir para uma promoção só com a cabeça de, eu vou repetir, eu vou fazer igual a um regulamento que eu conheço, eu vou fazer igual ao regulamento do ano passado. Talvez dê certo na primeira, mas assim, é bem provável que nas próximas situações algum problema surja e aí tu pode, enfim, passar um sufoco, digamos assim, tá? E aí eu já vou dar algumas dicas aqui, umas dicas para justamente te auxiliar nesse processo de escrita de regulamento. Nós não precisamos repetir as coisas. Se ela for dita uma vez no regulamento, em uma determinada parte do regulamento, basta. Eu não preciso repetir várias vezes. Por exemplo, para participar, o interessado deve fazer um cadastro pessoal com seu nome, CPF, data de nascimento e endereço completo. Eu não preciso dizer várias vezes no regulamento que para participar ele precisa se inscrever. Basta que eu diga uma só. Parece óbvio, né? Mas se a gente começa a ler os regulamentos que tem milhões de regulamentos que tem muitas repetições. Tem itens que são repetidos até 3 vezes. E não tem a menor necessidade disso. Tá, Felipe, mas como assim não tem necessidade? Tem promoção que é aprovada e as questões, enfim, as ideias são apresentadas apenas uma vez. Mas eu acho importante falar mais de uma vez. Beleza, eu só estou dizendo que não é necessário. E lembrando que quanto maior ficar o regulamento, mais complexo ele fica de fazer uma conferência nele. Porque à medida que tu vai escrevendo, ele fica com 5, 6, 7, 8, 13 páginas, o documento fica mais complexo, e quando a gente está trabalhando com isso, muitas vezes não, é normal que a gente envie um regulamento para o cliente, ele analise e nos devolva. Então, quanto maior for o documento, isso abre margem para ter mais modificações. Enfim, é evidente que um documento de 13 páginas pode ser mais complexo, porque ele vai ter mais elementos do que um regulamento de 4 páginas, tá? Então é por isso que eu estou dizendo que não precisa repetir as coisas, porque eu vejo muito isso e isso acaba aumentando muito e, ao meu ver, desnecessariamente o tamanho do regulamento e a complexidade dele. Outra coisa, não precisa colocar número nos regulamentos. Como assim número? Eu acabei de dizer que os regulamentos eles têm itens já pré-definidos. Por exemplo, tem o item 6, que é critério de participação, tem o critério de desclassificação, mas não é necessário que a gente coloque no regulamento, por exemplo, ali tem o item 6, né? No primeiro parágrafo que a gente coloque 6.1. Aí depois uma explicação que está dentro, de certa forma, do primeiro parágrafo, mas esteja no segundo,
6.1.1, depois 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.3, enfim. Se tu quiser fazer isso por uma questão de organização, tudo bem, não tem nada contra isso. O ponto é, bato de novo nessa tecla, é mais um elemento para deixar o regulamento complexo, tá? E aqui outra informação, não adianta querer colocar negrito, não adianta querer colocar letras em itálico, tá? O sistema, pelo menos na data de hoje que eu estou gravando isso, ele só aceita, no máximo, se a gente quiser fazer uma diferenciação, assim, de texto, ele aceita espaço e aceita letras maiúsculas e minúsculas. Ele também não aceita tabela, tá? Beleza. Outro benefício que a gente tem... Opa, bati aqui. Outro benefício que a gente tem de ler esses regulamentos e fazer aquele procedimento que eu disse, de analisar um regulamento, aliás, de analisar 3 regulamentos de cada modalidade, é que a gente percebe que tem elementos que são desnecessários para serem colocados no regulamento. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente consegue ir formando os nossos conceitos de saber, não, isso daqui é fundamental. Porque quando a gente está iniciando, a gente fica na dúvida quando a gente olha um regulamento e, meu Deus, eu preciso colocar isso aqui ou não preciso? E agora? O que eu faço? Quer ver um exemplo? Tem vários regulamentos aí que no início deles está dito assim, o objetivo da promoção comercial. É necessário colocar o objetivo daquela promoção dentro do regulamento? Não, não é necessário. Ah, mas e se eu quiser colocar? Beleza, pode colocar, não tem problema. O que tu acha, Felipe? Acha legal? Não, acho legal. O que eu estou querendo mostrar aqui é que é importante que na hora de fazer um regulamento a gente tenha certeza do que é necessário, o que é opcional e o que pode até nos prejudicar. E aí eu já digo, né? Uma coisa que eu acho que pode prejudicar, colocar número. Ah, porque assim, eu sou muito criterioso com essa questão. Quanto mais elementos desnecessários estiverem ali, maior a chance de errar. Isso eu acho que é uma máxima que eu tenho no trabalho. Quanto mais complexo alguma coisa, mais fácil de ter algum erro em determinada atividade. Então, eu não concordo muito com essa questão de números. Ah, Felipe, mas eu acho que fica ótimo para o consumidor se orientar pela numeração. Beleza, pode fazer. Mas volto a dizer, depois que a gente acaba fazendo regulamentos e percebe a complexidade, o volume de detalhes que tem, quando a gente trabalha com isso, a gente, digamos assim, começa a ficar um pouco mais humilde. Não, melhor eu fazer aqui o feijão com arroz que funciona e vai ficar correto, porque o regulamento em si já tem muitos detalhes do que qualquer outra coisa, tá? Outra coisa, precisa colocar glossário na promoção, no regulamento, dizendo, site da promoção, entende-se por site da promoção, isso, entende-se consumidor, isso. Não é necessário, mas se tu julgar necessário, no sentido de necessário do ponto de vista do consumidor, melhor entendimento, pode colocar. Mas eu quis colocar aqui, são coisas que aparecem com certa frequência em regulamentos, mas que não são uma exigência, digamos assim. Beleza? E outra coisa que eu queria trazer. Bom, de tudo isso que tu tá falando, né, Felipe? Como é que tu te organiza internamente para trabalhar com isso? Internamente, eu me organizo exatamente dessa forma que eu disse. No treinamento que eu desenvolvi, eu tenho regulamentos padrões, eu tenho checklists padrões, onde eu fiz exatamente isso que eu disse para fazer aqui no vídeo. Com base em observações e muita leitura de vários regulamentos, eu desenvolvi então documentos padrões que eles servem para a criação de todos os regulamentos possíveis. Tá, mas quer dizer que então, pensando, né, que os regulamentos que tu faz são todos iguais? Não, eles não são iguais, todos eles são personalizados, mas existe uma mesma base teórica por trás deles. E essa base teórica, ela, claro, tem um regulamento ali padrão, tá, que eu desenvolvi, e tem também esse checklist que eu desenvolvi fazendo isso, olhando determinados regulamentos e anotando as dúvidas, no caso, as dúvidas, os questionamentos que depois eles vão dar origem ao regulamento. Então,
Para trabalhar, nós enviamos, assim que fecha um serviço, coisa assim, a gente inicia por esse questionário. E esse questionário é que vai dar, então, origem ao regulamento e os documentos necessários para aprovar essa promoção. Então, se você está pensando em te conectar nesse mundo, não tem jeito, um pouquinho, vai precisar entender, então, sobre as modalidades e vai precisar ter essa vivência, essa experiência de leitura de regulamento. E, claro, também precisa conhecer um pouquinho de legislação, mas eu já disse, a legislação não é a primeira coisa que tu precisa te grudar. Isso daí é um erro, é uma cilada. Primeiro a gente precisa entender e identificar o que tem em comum e de diferença entre as modalidades de promoções comerciais que eu estou falando aqui. Tá certo? Se chegou até aqui, deixa um joinha, queria agradecer muito e não deixa de nos seguir nas redes sociais, enfim, no canal do YouTube, aqui se inscreve. E era isso, espero que tenha ficado mais claro esse assunto e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais e muito obrigado!